Fala galera, bem-vindos ao canal Desvio Bússola. Vocês estão acompanhando aí o nosso 777-300 voando próximo à região do Rio de Janeiro. Alguns comentários, algumas perguntas no canal, algumas perguntas que a gente tem quando participa aí de lives. Pessoal querendo ter dicas, querendo entender um pouco mais sobre aproximação e pouso, como configurar a aeronave. Então é sobre isso que nós vamos falar hoje. Estamos aqui simplesmente voando na região do Rio. Eu vou fazer dessa forma para que nós consigamos visualizar algumas coisas aqui no nosso cockpit. Então, quando a gente fala de pouso, a primeira coisa que é importante para o nosso pouso é saber com que peso nós vamos pousar. E o jeito mais fácil de descobrir com que peso nós vamos pousar é utilizando o nosso FMC. E aí você vai na sua página de Initial Reference, Index e aí Performance. Na página de Performance, na terceira linha do lado esquerdo, nós temos ali ZFW, Zero Fuel Weight, ou seja, é o peso da aeronave sem combustível. Nesse caso, nós temos 196.1, 196.100 quilos. Beleza? Então esse é o nosso peso sem combustível. E com que combustível nós vamos chegar lá, nesse caso um voo para Santiago? Nós vamos na página de Progress, e na página de Progress a terceira linha nos diz que o destino é Santiago. Temos 1.662 milhas pela frente, pousamos às 18h30 com um combustível lá de 38,5. Então vamos somar aqui 38,4 na verdade. Então 196 mais 38,4 dá 5, 14 mais 1, 10, 13, 234,5. Então 234.500 quilos é o nosso peso de pouso. Nós podemos arredondar aí isso para 235 mil, certo? Então, quando nós viermos aqui e estivermos lá em cruzeiro preparando a nossa descida, nós vamos fazer esse cálculo novamente, mas digamos que a gente estivesse em cruzeiro agora, a gente iria na página de Approach e a gente colocaria então o nosso peso de pouso de 235 toneladas. Quando a gente coloca 235 toneladas como peso de referência, aqui do lado nós temos as velocidades de pouso. Então, com 235 mil quilos, nós pousaríamos lá possivelmente com flap 30, velocidade de 145, certo? Então nós já conseguimos definir qual é o nosso peso, e o peso era importante para definir a nossa velocidade de pouso. Lembrando que essa é a velocidade ideal de toque, então nós precisamos adicionar sempre uma velocidade para a nossa aproximação. Então, quando a gente tem aqui flap 30, 145, é o ideal que a gente pouse com flap 30 e toque a pista com 145 nós, mas a gente sempre utiliza ao menos 5 nós a mais para a nossa velocidade de aproximação. Então, a nossa velocidade de aproximação, o que vai estar aqui no piloto automático como velocidade, a velocidade que nós vamos querer manter na aproximação, nesse caso, em 235 toneladas, seria de 150 nós. Lembrem-se sempre, é a velocidade de referência, que nesse caso é 145, mais 5 nós. Tá? Para o 777 é apenas isso, para o 737 tem algumas considerações com relação ao vento, mas se você botar sempre 5 nós, você não vai estar errado. Tá? Então, adiciona esses 5 nós e a sua velocidade de aproximação sempre, certo? Outra coisa que eu queria falar para vocês, e aí agora vocês vão observar também aqui no PFD, no Primary Flight Display. Existe aqui uma indicação de up, um tracinho verde, escrito up em verde também. Essa é a mínima velocidade que a gente deveria voar sem flap, ou seja, abaixo de flap up, o ideal seria que a gente estivesse com flap. Eu queria passar a última informação para vocês nesse vídeo. No 777,
a velocidade de flap up é sempre a velocidade de referência atual de flap 30 mais 80 nós. Então, nesse caso, quando nós estivermos voando, em qualquer momento que a gente estiver voando, se a gente for na página de aproximação, sempre o nosso peso atual vai voltar aqui, ó, nesse caso 260.500 kg. E aí as velocidades estão para esse peso que está sempre aqui do lado. Então, no nosso caso agora, a velocidade de referência para flap 30 é de 152. Sempre você soma a esse valor 80 nós no 777, o que vai dar hoje então 232, e 232 é aqui, ó, justamente onde a velocidade de flap up se encontra. Beleza? Gravem isso, é importante, vai ser importante no próximo vídeo e vocês vão descobrir por quê. A última coisa que eu vou passar para vocês, para a galera que voa aí o 737. Como eu faço o cálculo de peso de pouso? Da mesma forma, relembrando aqui rapidinho, vai na página de Index, Performance, soma o seu Zero Fuel Weight com aquele valor do seu combustível de pouso lá que está na página de Progress. Coloca esse valor na sua página de aproximação, no caso hoje era 235, e você vai ter os valores aqui para o 737 da mesma forma que você tem aqui para o 777. A diferença é que vai ser flap 15, flap 30 e flap 40, mas você vai ter os mesmos valores aqui. E a velocidade de flap up do 737 vai ser sempre, então no caso do 737, a VREF de 40 vai estar na mesma posição aqui do flap 30, mas lá no 737 vai estar 40 e vai também ter um valor aqui. Esse valor no 737 você soma 70 nós. Então, vou dar um exemplo. Normalmente, uma velocidade média aí de aproximação ou de referência de flap 40 no 737 é de 130 nós. Então, você adiciona 70 nós, você vai ter a flap up aí no seu 737 em torno de 200 nós. Beleza? Eu espero que vocês tenham entendido. Pode parecer um assunto meio chato para esse primeiro vídeo, mas é importante saber essas definições. É importante você saber o seu peso para você poder saber sua velocidade de aproximação, e com essa velocidade de aproximação você também sabe a partir de que velocidade você vai precisar estender o seu flap para a aproximação. Na sequência, mais vídeos, possivelmente amanhã já tem um outro vídeo aí sendo liberado para vocês com uma sequência aí de dicas para aproximação. A todos muito obrigado e até a próxima. Valeu!